Gente, eu vou jogar minha interclasse hoje. Aí meu pai vai me levar. Aí quando meu pai me levar, eu vou gravar pra vocês. Aí eu vou postar aí no meu canal e no meu Instagram. Aí eu vou botar aí embaixo o nome do meu Instagram pra vocês aí lá no Instagram de vocês e começar a me seguir aí no Instagram e no... Vou botar do Instagram e do canal aí pra vocês se inscreverem no meu canal. Aí eu vou fazer um bocado de gol, vou gravar, e meu pai vai gravar pra vocês. Tá. Aí depois eu posto quando chegar, né? Aí vai ser assim.